Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um momento do nosso seminário online Transfundação de Mentalidades. Eu sou a pastora Rafaela Farias e eu vou falar com vocês nessa noite sobre a cura emocional da mente. Eu sou psicóloga, sou especialista em aconselhamento e psicologia pastoral, sou terapeuta em MDR em formação, sou também coach de liderança. E dentro desse tema, eu gostaria de trazer para vocês um texto-chave, um texto base, em Romanos, capítulo 12, verso 2. Um texto tão conhecido, tão ensinado, né, tão ministrado em nossas igrejas, mas que tem algo muito mais profundo, muito mais amplo do que nós temos conseguido compreender até agora. E o texto diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Queridos, quando nós falamos de mente, quando nós falamos de mentalidade, nós falamos sobre algo que é primordial, que é a base realmente de toda o nosso ser, toda a nossa experiência em vida, ela começa com a nossa mente. Porque a nossa mente, ela é precursora, ela é a mãe, ela é a determinadora de tudo aquilo que nós vamos experimentar enquanto seres humanos. E para nós começarmos essa palavra de hoje, gostaria de fazer uma breve introdução explicando a questão dos hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito do nosso cérebro. Você já se questionou, por exemplo, por que algumas pessoas elas são tão racionais, enquanto outras são extremamente emocionais? Tudo o que as afeta parece ser algo capital, enquanto outros, independente das circunstâncias, por mais emocionais que possam ser, né, por mais que o ambiente possa ser, né, instigar algo emocional, algumas pessoas são profundamente racionais. E por que algumas pessoas têm um dom artístico, têm muitas habilidades com dança, com música, até com a questão corporal, enquanto outros têm uma habilidade incrível com números, com engenharias? O que falar? O que essas pessoas realmente têm de diferente, além do seu ambiente, né? Porque o ambiente, ele influencia profundamente nas nossas habilidades também. O cérebro humano, ele é dividido em duas grandes partes, né? Que são os hemisférios esquerdo e o hemisfério direito. As suas funções, elas estão relacionadas ao intelecto, ao controle muscular, à regulação interna das funções corporais como um todo e também aos centros emocionais. Cada lado, né, do cérebro, ele corresponde a funções específicas. E é por meio dessa interação, né, de uma interação equilibrada e saudável, que nós vamos ter uma organização neurológica. Então, apesar de atuarem de maneiras conjuntas, cada um dos hemisférios ele vai propor uma área de abrangência. E todos nós temos uma dessas áreas mais desenvolvida. E isso vai apontar realmente para um externar de comportamento, de habilidades, de capacidades, de potenciais diferentes uns dos outros. Então, nós acreditamos que os artistas são movidos pelo lado direito do seu cérebro, enquanto as pessoas que têm profissões na área de matemáticas, engenharias, eles têm um lado esquerdo dominante, mais desenvolvido. E qual que é realmente a diferença entre esse cérebro racional e emocional? O que isso determina? O que isso afeta as nossas vidas como um todo? O lado esquerdo do cérebro é o hemisfério racional. Ele controla os pensamentos lógicos, os pensamentos, toda a parte de análise que nós fazemos, além das funções físicas. Trata-se da parte responsável por processar informações adquiridas. Tá bom? Então, eu recebo informação e ele vai ser processado nesse hemisfério esquerdo. Tá? Ele vai selecionar as informações e ele vai trazer uma aplicabilidade prática. Então, por que é útil essa informação? Qual a finalidade? Que propósito eu posso utilizar essa informação que eu recebi aqui? E ele vai colocar isso de uma maneira muito lógica e muito prática. Enquanto o lado direito do cérebro, por sua vez, é mais intuitivo, criativo, emocional. E essa parte criativa, emocional, intuitiva, né, localizada no lado direito, né, do hemisfério direito,
ele está relacionado muito a um ambiente, a uma orientação espacial, as atividades artísticas, como nós já citamos, a percepção ilimitada, então a questão do pensamento, da imaginação, da criatividade, e ele traz um sentido e uma percepção em relação ao meio onde ele está inserido. Tá? Ele vai processar as informações de um modo simultâneo, oferecendo uma visão global e não tão específica, e não tão prática como o hemisfério esquerdo. Tá? E o que precisa acontecer? Precisa acontecer uma interação inteligente desses hemisférios. Para que as pessoas utilizem todo o seu potencial, o ideal é que a razão e a emoção estejam equilibrados. Eis aí o grande desafio, não é mesmo? Então, se você que está me ouvindo percebe-se uma pessoa muito mais emocional, você está vendo o desafio que é ativar um pouco mais o lado racional, o lado de análise, o lado de percepção prática, objetiva, clara. E talvez se você é uma pessoa muito racional, muito específica, muito objetiva, precise desenvolver, né? Tá aí o seu grande desafio, que é desenvolver o seu hemisfério direito, que é a questão realmente da criatividade, das ideias, da flexibilidade, né? Dessa forma, é possível nós encontrarmos um equilíbrio, né? Soluções criativas para as nossas questões. Por quê? Porque nem todas as questões se resolvem só com o racional e nem todas as questões, né, que dirá, resolvemos só com o nosso lado emocional. Então, aí nós precisamos buscar um equilíbrio. Por quê? Porque nós vamos interagir, nós vamos integrar esses dois hemisférios e ter realmente intervenções mais criativas e trazendo, de fato, uma forma mais prática, equilibrada e saudável de nós vivermos. Porém, o que nós gostaríamos de falar com vocês nessa noite? Quando nós falamos de cura emocional da mente, nós podemos perceber em alguns comportamentos, em algumas ações, algumas reações, expressões, por vezes, peculiares, que sinalizam descompensações, que sinalizam rompantes, ou mesmo comportamentos altamente disfuncionais. Então, é interessante nós conseguirmos compreender que nós vamos ter sempre um lado, né, do nosso cérebro, um hemisfério mais desenvolvido, né, quer seja o racional, quer seja o emocional. Isso é fato. Porém, dentro do nosso comportamento, dentro da nossa prática, né, clínica, pastoral, o que nós temos percebido? Que algumas questões, elas saem da questão, alguns pontos, saem da questão de personalidade, de área, né, desenvolvida, e elas começam a realmente a caracterizarem-se como questões de adoecimento. Realmente questões que implicam uma maior análise para que nós venhamos realmente perceber a nossa necessidade de cura. Então, eu gostaria de citar para vocês um outro texto que eu gosto muito, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Esse texto, ele diz o seguinte: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. É interessante, queridos, que esse texto, ele nos traz assim, de uma forma muito clara, muito objetiva, que nós somos espírito, alma e corpo. Dentro do nosso contexto igreja, né, eu cresci na igreja, né, me tornei líder muito nova e sempre estive envolvida com pessoas, né, com lideranças, e eu trazia no meu coração alguns questionamentos, antes mesmo de entrar na faculdade, né, de psicologia. Porque eu vi algumas pessoas rompendo, algumas pessoas crescendo, algumas pessoas se desenvolvendo, né, na sua vida pessoal, familiar, ministerial, enquanto outras que, né, também tinham ali o mesmo contexto, o mesmo ambiente, o mesmo ensinamento, a mesma assistência, né, emocional, espiritual, as mesmas possibilidades, digamos assim, não desenvolverem tão eficazmente quanto outras. E isso me vinha como um questionamento.
E por muito tempo, a igreja brasileira, né, negligenciou as questões da alma, né, as questões emocionais e a influência dessas questões emocionais na sua vida como um todo, né, o quanto que isso implica na nossa saúde ministerial, na nossa saúde espiritual, né, em primeiro lugar, na nossa saúde familiar, na nossa saúde profissional, enfim, em todas as outras áreas. E aí a gente vem com esse texto, né, do apóstolo Paulo, falando ali, ele os votos, né, tá escrito ali como título, né, dessa parte, o voto do apóstolo, né, para essa igreja. E ele diz: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo." E ele continua: "E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus." Olha que coisa tremenda, queridos. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós nascemos de novo, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós nascemos de novo no Espírito. Nosso Espírito é recriado, nosso Espírito, né, passa a ter vida, mas a nossa alma, como eu costumo dizer, é a velha alma de sempre. Com todas as suas marcas, sequelas, traumas, a mesma alma que teve todo o seu histórico aí, né, de vida, né, eu costumo brincar, por exemplo, eu tenho quase 30 anos. Digamos que eu aceitei Jesus hoje. Então, a minha alma, né, o meu espírito é novo, aceitou Jesus, ele se torna, né, um bebê, né, me torna um bebê espiritual, mas a minha alma ela tem 30 anos de idade, mais todo o tempo de gestação que eu estive no ventre da minha mãe. Então, tudo isso, toda essa carga emocional, toda essa carga de herança, ela vem comigo. Essa alma não é renovada automaticamente, ela não se torna nova, ela não se torna limpa, ela vem com todas as suas marcas. Tá? Então é importante que nós vamos entender que essa alma ela precisa de uma restauração. Então, quando nós falamos sobre a cura emocional da mente, nós falamos de um processo de resgatar, né, de realmente restaurar essa alma, restaurar essa mentalidade, essa forma de pensar. Porque nós não podemos mais continuar nesses mesmos parâmetros. E voltando ao meu questionamento, né, de muitos anos, eu me falava realmente assim, por que algumas pessoas rompem, crescem, se desenvolvem, enquanto outras não? Outras parecem paralisadas, estagnadas, quando não retrocedendo ao seu estado anterior, regredindo. E aí eu fui entender toda essa dinâmica da alma, que a alma é a sede da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. Né? Eu dou muitas aulas e eu costumo dizer, você precisa aprender isso, você precisa decorar. Nós somos espírito, alma e corpo, e a nossa alma é composta de mente, vontade e emoções. Tá? Então, essa mente, vontade e emoções, elas são determinantes em todo o nosso contexto de saúde, em todo o nosso contexto de crescimento e de desenvolvimento como pessoas. Amém? E aí, por isso, nós vamos ver algumas pessoas gerarem frutos, terem frutos, frutos que testificam uma transformação de vida, e algumas pessoas terem poucos frutos ou ter realmente uma vida infrutífera, por mais que já tenham aceitado o Senhor Jesus, né, sejam realmente filhos de Deus, são salvas em Cristo Jesus, mas não desfrutam daquilo que nós entendemos ser o plano e o propósito de Deus, que é uma vida em abundância. Amém? Tudo que é fora de abundância, queridos, é uma disfuncionalidade em nossas vidas. Então, cura da nossa mente vem falar de nós curarmos a matriz que vai gerar e vai liberar frutos, porque tudo começa na nossa mentalidade. Então, se há na sua vida hoje uma área infrutífera, uma área que está numa disfuncionalidade, isso está mostrando que a sua vida não está sendo uma vida em abundância. Isso traz um apontamento. Esse resultado, esse fruto, a ausência desse fruto, é um atestado de que algo não está certo. Algo pode estar errado. Então, nós precisamos rever. Amém? Então, o que nasce de novo é o nosso espírito, amém? A nossa alma é a velha alma de sempre, com todas as suas marcas, traumas, sequelas, enfim.
Então, ela precisa de um processo. Ela precisa entrar no processo que nós chamamos de processo de santificação. Porque um processo é a salvação. O outro processo é a santificação. E esse processo de santificação, ele depende muito do nosso entendimento, da nossa disposição em alcançarmos e vivermos esse processo. Precisa de intencionalidade. Amém? E outra coisa muito interessante, muito importante, queridos, o nosso espírito, ele se manifesta através da nossa personalidade, através da nossa alma, através das nossas decisões, através da nossa fala. Então, o nosso espírito, né, existe um motivo por sermos espírito, alma e corpo, né? Então, o nosso espírito, ele vai ser manifestado, ele vai ser expresso através da personalidade. A personalidade é quem somos, é a forma como nós somos. Então, se nós não passarmos por esse processo de cura, esse processo de transformação, de libertação, de restauração, como será a vida no Espírito através das nossas vidas? Essa vida no Espírito vai ficar limitada. Por quê? Porque se ela se manifesta através da nossa personalidade, que a nossa personalidade, a nossa mente, a nossa alma, ela está debilitada, fragmentada, ela está disfuncional, como nós iremos expressar, trazer uma liberação, uma manifestação do Espírito de Deus? Vai ter confusão, vai ter contaminação, isso não vai se dar com excelência, isso não vai se dar da maneira que precisa ser dada, né? Nós lemos e nós sabemos que nós somos transportadores da glória, nós somos manifestadores da glória de Deus, né? Lucas, Mateus vai falar sobre não se põe vinho novo em odres velhos. E o que são esses odres, queridos? Se não, quem somos? Nós usamos muito o termo, né, na igreja, que fulano é um vaso de Deus. O que é ser um vaso de Deus? Se não ser um instrumento, né, para transportar algo. Né, nós falamos sobre ser canal de Deus. O que é o canal? Se ele estiver furado, distorcido, fragmentado, quebrado, vai transportar o quê? Como? Não tem como, queridos. Então, é muito importante nós venhamos entender essa dimensão. As nossas emoções, a nossa vontade, o nosso corpo, a vida do espírito dentro de nós, ela pode ser sufocada se essa alma, se essa mente não for curada, se essas emoções não forem curadas. Amém? Nós seremos como odres velhos, se isso não for tratado. Se você observar na sua vida que não há mudanças, desde que você se converteu, você precisa revisar algumas coisas. Você precisa olhar por quê? Porque todo aquele que nasce, ele precisa se desenvolver, ele precisa caminhar, ele precisa crescer e ele precisa chegar ao nível de maturidade. Amém? E a maturidade, ela vai trazer um feedback. Se nós somos curados ou se nós não somos curados. O nível de maturidade, tem uma frase muito interessante, que eu gosto muito de um autor. Ele fala assim, você não pode ser espiritualmente saudável se você for emocionalmente imaturo. Você não pode ser espiritualmente saudável se você for emocionalmente imaturo. Olha quão sério é isso. Olha como isso está tão ligado, como isso é tão verdadeiro. Não é mesmo? Então, observe o nível de maturidade, o seu nível de maturidade, o nível de maturidade das pessoas que estão perto de você. E aí você vai conseguir ter uma dimensão, né, medir de certa forma, né, porque é o Senhor que conhece o coração, o som dos corações, mas você vai poder ter uma noção do nível de espiritualidade saudável. É importante nós falarmos de cura por quê? Porque sem uma cura profunda, nós jamais experimentaremos, lembra do primeiro texto? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas por que isso? Por quê? Porque a boa vontade de Deus, a agradável, né, a perfeita vontade de Deus, ela se manifesta através de uma renovação no nosso entendimento. E essa renovação da nossa mente, no nosso entendimento, é que vai gerar transformação. Né? Olha que interessante, não vos conformeis a esse século, ou seja, não vos amoldeis, né, a esse mundo, a esse século, mas transformem-se. Transformem-se como pessoas, transformem o seu ambiente, transformem os seus resultados, transformem os seus frutos. Como, Rafa?
pela renovação da vossa mente. Eu transformo a minha vida através da renovação da minha mente. E qual que é o propósito disso tudo? Eu mente renovada, vida transformada, e aí com a vida transformada eu experimento a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então existe uma finalidade para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, basta nós olharmos para tudo em volta de nós, as construções, as realizações, tudo aquilo que nos cerca, nós vamos perceber a inteligência do ser humano. A mente, o pensamento, né, o intelecto é algo muito importante. Extraordinário é a mente do ser humano. Deus deu ao homem essa capacidade de pensar, de criar, de raciocinar. E isso realmente é algo extraordinário. Queridos, a cadeira que você está aí sentado, se é que você está sentado, né, ou mesmo a geladeira da sua casa, tudo isso, queridos, não existia no Jardim do Éden. Tudo isso aí não foi Deus, né, em si que criou, foi a mente do ser humano. Uma mente que foi dotada pelo Criador de criatividade, de ideia, de pensamento, de análise, né, de raciocínio. Então, tudo isso aí é fruto de uma mente humana. Então, a mente, ela tem nós nos acostumamos tanto, né, com tudo aquilo que nós temos hoje, com tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós não paramos para refletir o quão espetacular é isso tudo, né? A mente do ser humano, né? O homem, ele quis ter gravado, né? Ter informação gravada, ele criou o quê? O alfabeto, criou a imprensa, criou as máquinas, ele quis se comunicar com as multidões e criou o microfone, ele quis ir para outro lugar em velocidade maior, e aí então criou-se, né, os carros, criou-se, né, os ônibus, criou-se o avião, né? Então, essa mente, né, fabulosa do ser humano, ela cria, né? E cria toda a série de coisas, tá? Tanto positivas quanto negativas, tá? Desde a roupa que nós vestimos, né, até o teto que nos abriga, tudo existe por trás disso tudo a marca de uma inteligência humana. Que coisa mais tremenda, que coisa mais fantástica é a mente. Mas também, que coisa mais terrível pode ser a mente. Porque a mente humana sem Deus, ela é capaz de criar as maiores atrocidades, não é mesmo? Então, é necessário que nós venhamos sondar essa mente, que nós venhamos analisar e entender essa mente. A mente, ela foi corrompida por causa do pecado, né? Que lhe é inerente, né? A natureza humana, a natureza pecaminosa, herdada, né, de Adão, ela traz e ela manifesta também criações e realizações, né? E aí que nós temos também, através da mente, máquinas mortíferas. Nós temos armas perigosas através da mente humana. Armas que destroem, né? Armas que matam, né? Armas que realmente manifestam tudo aquilo que o diabo veio para fazer, que é roubar, matar e destruir. E cada ideia do ser humano, cada pensamento, cada raciocínio precisa, queridos, precisa de uma forma muito profunda e verdadeira voltar, na verdade, a estar em linha com a vontade perfeita do Senhor. Toda ideia, todo pensamento, todo raciocínio precisa se voltar, se submeter à palavra de Deus. Seja a nossa mente racional, seja a nossa mente emocional. Lembra o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito? Tudo isso precisa estar em linha, porque você pode ser racional, ter uma dominância maior no racional, mas o quanto que esse racional está em linha com a palavra de Deus, em linha com o querer de Deus. E o seu lado emocional, você pode ter o hemisfério direito mais desenvolvido, como é o meu caso, né? A comunicação, a criatividade, o emocional. Mas esse emocional, ele está em linha com a vontade de Deus? Está em linha com o propósito e o querer de Deus? Ou nós temos fragmentado, nós temos realmente resquícios ali e toda uma nebulosidade na nossa mente racional e na nossa mente emocional.
A nossa forma de pensar, de analisar, de raciocinar, ela precisa ser curada em sua essência. Por quê? Porque a mente fala de essência. Tudo começa na nossa mente. Como eu citei, né, a cadeira ela não existia no Jardim do Éden. Ela é fruto de uma mente. Ela é resultado de uma mente que quis solucionar um problema. Tudo que existe, tudo que nós vivenciamos na nossa vida como um todo, queridos, começa na nossa mente. Quando eu ministro sobre ofertas, sobre primícias, dízimos, eu costumo dizer que você pode ser fiel ao Senhor, no princípio, você precisa, né, ser fiel ao Senhor, mas que, infelizmente, se você não crê que você pode ter uma vida próspera, uma vida em abundância, somente você entregar e ser fiel ao Senhor não vai te levar a um novo nível financeiro. Por quê? Porque você precisa primeiro crer. E crer fala de mente. Crer fala de acreditar. Crer é crenças. Então, quais crenças nós temos? Porque se uma pessoa tem crenças limitantes, tem crenças de pobreza, de limitação, de dificuldade, de ser indigno, de não ser merecedor, de não ser capaz, exatamente isso que vai acontecer. Existe uma frase de um coach famoso no Brasil, e ele diz: se você pensa que você pode, você pode. Se você pensa que você não pode, você está certo. Olha que interessante, não é mesmo? E isso é algo que Deus nos deu. Então, quando nós mudamos, por isso que esse texto, queridos, de Romanos 12, 1 e 2, né, em diante ali, é tão... Eu disse esses dias para minha pastora, ele é muito mais profundo do que a gente tem conseguido discernir até agora. Por quê? Porque tudo começa na nossa mente. E se nós entendermos esse princípio, nós vamos desfrutar realmente do melhor de Deus. Porque se quiseres e me obedecerdes, se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Então, o ouvir não é só o escutar. Não é só o ouvir de ser uma função, né, auditiva. Mas existe todo um significado, todo um peso. Se quiserdes, né, se me ouvirdes e obedecerdes, né? Então, precisa ter a fé e a atitude, a crença. Eu vou experimentar, eu vou viver coisas poderosas e grandiosas no Senhor. Amém? Então, nós precisamos curar a essência. Por quê? Porque a nossa mente, os nossos pensamentos nos conduzem a sentimentos. Tudo aquilo que você pensa, você sente. E como você se sente, você se comporta. Pega essa chave. Tudo que você pensa, você sente. E como você sente, você se comporta. Por isso, Filipenses 4:8 vai dizer assim: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há louvor, que há virtude, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante. Querido, leia esse texto, Filipenses 4:8. Medite nesse texto. Realmente entenda com profundidade, com revelação esse texto. Porque tudo que nós pensamos, por isso que a palavra diz, né? O Senhor diz para nós: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha que interessante. Então, o nosso pensamento, ele gera em nós sentimentos. Se eu penso que eu não posso, se eu penso que é difícil, eu penso, por exemplo, que Deus me abandonou, que Deus me deixou, um pensamento totalmente errado, né? Realmente disfuncional e realmente um engano maligno, terrível. Mas esse tipo de pensamento gera em mim sentimentos. E eu vou andar, infelizmente, eu vou andar de acordo com esses sentimentos que eu estou tendo. Olha só que interessante. Por isso que é tão importante nós curarmos a nossa mente. Porque toda mentalidade, toda forma de pensar vai gerar sentimentos. E eu vou caminhar, eu vou viver comportamentos que estão de acordo com esses sentimentos. E esses sentimentos estão de acordo com os tipos de pensamentos que eu tive. Amém? A mente é a matriz de todas as coisas, ela é raiz, e se a raiz é boa, a árvore é boa, e se os frutos, então os frutos também serão bons. A raiz, a árvore e os frutos. Mas se a raiz está adoecida, queridos, essa árvore vai estar adoecida. E se a árvore está doente, o fruto é um fruto ruim, é um fruto adoecido. Então, ao olharmos para a raiz, nós também vamos ser conduzidos ao quê? Né? A nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar fala das raízes.
As raízes produzem, né, a árvore, e a árvore vai produzir frutos. Mas quando nós falamos de raízes, nós também somos convidados a perceber em que terreno, né, essa raiz está estabelecida. Em que terreno, né, que terreno está alimentando essa raiz? Que tipo de terreno nós temos nessa raiz? Olha isso. Se o solo onde estamos plantados forem ambientes tóxicos, estruturas familiares disfuncionais, se nós tivermos crenças nucleares distorcidas, as nossas crenças bases ali, crença de ser, crença de ter, crença de fazer, se essas crenças estão distorcidas, se existem enganos e meias-verdades na nossa vida, nós seremos conduzidos naturalmente a uma mente com toda sorte de sequelas e distorções. Por quê? Porque nós estamos plantados em um lugar que não edifica. Então, essa raiz vai receber esse tipo de alimento. E essa raiz vai produzir, né, vai desenvolver uma árvore adoecida. E então nós teremos fruto, nós teremos... O fruto fala de resultado, fala realmente de uma dinâmica de dia a dia, de um estilo de vida adoecido, disfuncional, infeliz, mesmo nós conhecendo o Senhor, que nós conhecemos na informação, ainda não conhecemos na revelação, na profundidade. Porque quando nós conhecemos na profundidade, nós passamos por esse processo de santificação. Nós não ficamos só no primeiro estágio de salvação, nós entramos no estágio de santificação. Entramos no estágio de profundidade com o Senhor e no Senhor. Amém? Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Queridos, amar o Senhor não é um comportamento, uma fala, uma linguagem, precisa ser um processo integral, né? E esses textos vão trazer em vários evangelhos, né? Em todos os evangelhos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Que profundo é isso? E aí nós vamos ter as áreas de batalha. E dentro das áreas de batalha, a mente é um campo de batalha. Os pensamentos são campos de batalha, né? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E na nossa mente nós vamos alcançar a vitória ou a derrota. A mente ela é tão importante que no Jardim do Éden ela se constituiu o primeiro lugar de ataque. Com o quê? Com imagens e pensamentos. Por quê? Porque a imagem gera o pensamento. Quando você chega no local e tem aquela primeira imagem ali, aquilo gera um pensamento. E aí aquele pensamento, se ele não for um pensamento funcional, vai gerar sentimentos disfuncionais e comportamentos disfuncionais. Mas se for um pensamento adequado, vai gerar um sentimento adequado e um comportamento, um fruto bom. Bem? A imagem é a mãe do pensamento. E esses dois elementos, imagem e pensamento, são os elementos básicos pelo qual Satanás usa para destruir o ser humano. Tá? Os pensamentos que o inimigo gera na mente do homem vão lhe dar uma ideia distorcida de quem Deus é, de quem o inimigo é e de quem nós somos. Nós sempre vamos ter 3 níveis de guerra. Níveis para entendermos quem Deus é, quem somos e quem as pessoas são. Então, a nossa forma de pensar ela vai determinar o tipo de relação que eu tenho com Deus, o tipo de relação que eu tenho comigo e o tipo de relação que eu tenho com os outros. Porque nós temos visto quão adoecido tem estado os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos interpessoais são reflexos do nosso relacionamento intrapessoal. E muito do nosso relacionamento intrapessoal tem se baseado num ponto chamado autodepreciação. E o nosso relacionamento com Deus, onde nós nos relacionamos com Deus no nível de escravos, de servos, de empregados, e não no nível de filhos, de herdeiros, né, e co-herdeiros com Cristo. E o nosso nível de relacionamento com as pessoas, porque a gente vem, às vezes, de um histórico de abuso emocional, a gente já tem crenças
muito enraizadas e muito disfuncionais, e a nossa relação com o outro são relações com dinâmicas adoecidas. São relações também que nos levam realmente para vivermos isolados, longe de todo o processo que Deus quer, que Deus sonhou para nós. Então, nós precisamos revisar, nós precisamos analisarmos todas essas questões e a influência dessas questões na nossa vida. A principal tática de Satanás é a distorção da verdade de Deus na mente do homem. Só há um caminho de se contrapor a esse tipo de ataque, é com a palavra da verdade, implantada na mente e no coração. Para que se possa discernir o engano, há de ter um ponto de referência. E este ponto é a palavra de Deus. Amém? Eu costumo dizer o quê, queridos? Que nós somos muito menos independentes do que nós pensamos que somos. Porque a gente pensa assim, eu penso do jeito que eu quero, eu ajo do jeito que eu quero, eu decido o que eu quero, eu sinto o que eu quero, a hora que eu quiser deixar de sentir, eu deixo de sentir. Será? Eu costumo dizer que nós não somos tão inteligentes assim a ponto de construirmos essa nossa forma de ser sozinhos. Essa forma de pensar, de decidir. O que acontece, queridos? Nós fomos moldados, nós fomos programados, de certa forma, nós fomos doutrinados por tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos no decorrer da nossa história. E isso tudo que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente sentiu, isso moldou, isso nos programou para termos hoje as ações e reações que nós temos. Por isso é importante, né? Eu costumo chamar isso de essa situação delicada, né? Eu costumo chamar de bases de crenças, na qual a nossa vida estão apoiadas. Na maioria das vezes, essas bases elas estão tão profundas e elas estão tão contraditórias à verdade de Deus. E diante disso, nós precisamos fazer uma escolha. Nós temos, na verdade, uma escolha. Nós vamos continuar com essa velha forma de pensar, com essa velha forma de agir, com realmente essa velha crença, né? Com essa velha mentalidade, né? Que é destrutiva, que é disfuncional, que é distorcida, ou nós nos permitiremos uma cura profunda e revolucionária em nossa mente. Nós precisamos decidir, nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos olhar com um olhar de autoconsciência, de autoanálise e perceber a nossa vida hoje, a nossa forma de pensar, a nossa forma de decidir, de sentir, ela está de acordo com a palavra de Deus? Ela está de acordo com o princípio do eterno? Ou nós fomos moldados por esses ambientes e hoje nós já aceitamos Jesus, nós já somos salvos, nós temos o reino de Deus, nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós agora, e nós continuamos agindo e reagindo e decidindo e sentindo da velha forma de sempre. Sem submetermos tudo isso ao Senhor, à cruz e à verdade absoluta do eterno. As bases foram construídas, as crenças, elas existem, essas crenças bases. Mas nós precisamos intencionalmente questionar cada uma dessas bases. O quanto essas bases são verdadeiras, o quanto essas bases estão alinhadas com a vontade de Deus, e nós vamos perceber isso como? Olhando para o fruto, olhando para a vida em abundância que nós vivemos ou não. Porque se nós não vivemos, não temos fruto, né? Se nós não temos realmente... E eu falo de fruto, querida, eu falo o fruto é o resultado como um todo. Né? A palavra diz em João 15, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, né? Dareis fruto e muito fruto, e o vosso fruto permanecerá. Então, fruto, não falo só de fruto ministerial, de dom, de habilidade, de ganhar pessoas para Jesus, não. Fruto é uma vida de testemunho, é uma vida que testifica, é uma vida que glorifica, é uma vida que demonstra, uma vida que aponta para o reino, uma vida que aponta para o governo de Deus.
Então, é isso que nós precisamos olhar, é isso que nós precisamos sondar. Nós precisamos ter um olhar, né? Eu costumo dizer que nós temos um olhar muito bom para o outro, nós temos um olhar muito claro para o outro, né? Mas nós temos, ao mesmo tempo, uma visão muito míope a respeito de nós mesmos. E eu me incluo nisso, isso é algo realmente que nós não fomos ensinados a olhar para nós. Nós somos ensinados a olhar para o outro, porque é mais fácil olhar para o outro, é mais fácil falar do outro, é mais fácil identificar no outro a falha, o erro. Por quê? Porque olhar para nós mesmos é um desafio. Olhar para nós mesmos requer humildade, requer realmente nós vamos ser vulneráveis a olhar para nós mesmos e identificarmos as nossas mazelas. Mas se nós não identificarmos as nossas mazelas, nós não seremos curados. Porque eu não mudo nada que eu não perceba que precisa ser mudado. Aí na sua casa, tem um dia que às vezes você fala, meu Deus, por que esse móvel está aqui? Ou por que eu ainda tenho isso na minha casa? Isso não faz mais parte, isso aqui eu já poderia ter mexido, mudado. Mas até aquele momento onde cai a ficha, né, como dizem, quando a ficha cai, você não age. Então, enquanto a ficha não cai, nós não agimos. Então, nós precisamos, como igreja, Deus, né, o Senhor Jesus, ele está assim bradando tempo de cura sobre a igreja, tempo de transformação de mentalidade, de transfundação de mentalidade. Nós precisamos desse processo. A igreja precisa ser curada, a noiva precisa ser restaurada. E isso, nós somos a noiva, nós somos a igreja, queridos. Não é o templo, não são os prédios, né? Que agora, mais do que nunca, diante dessa pandemia, nós estamos vendo, a igreja ela é viva, a igreja somos nós somos a noiva. Então, a noiva precisa olhar para si e se curar, e buscar essa restauração, e aceitar esse processo do Senhor. Mas se nós não pararmos de olhar para fora e começarmos a olhar para dentro, nós não conseguiremos nos submeter a esse processo. E aí nós vamos, infelizmente, olhar e reclamar. Reclamar da alegria do outro, reclamar da prosperidade do outro, reclamar da vida e abundância do outro, reclamar de tudo do outro. Mas nós não olhamos para nós, não fazemos uma análise, realmente um processo de voltar e curar as nossas bases. Curar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar disfuncional, limitada, uma forma antibíblica de pensar e de agir. Então, é muito necessário, queridos, nós vamos olhar para essas bases e nos permitirmos uma cura profunda na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar, porque a base, é a raiz, é a matriz de todas as coisas. Há uma guerra sendo travada, né? E nós precisamos olhar, nós precisamos nos atentar, nós precisamos perceber. E eu quero aqui citar para vocês alguns modos, né? Vamos nos atentar aqui para alguns modos de dar território ao inimigo em nossa mente, né? Eu vou citar para vocês. Possuir uma mente não renovada. Uma mente que não está ajustada aos padrões de Deus. É uma forma onde nós damos, né, base, onde nós damos território para o inimigo agir na nossa mente. Por quê? Porque, como eu disse, a mente, ela é a percussora, ela é a mãe, ela é a matriz de todas as coisas. Então, uma mente, quando ela não é renovada pelo Senhor, pela palavra do Senhor, né? Lá, segundo Coríntios 4:4 diz assim, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E por que cegou o entendimento, queridos? Porque antes da mensagem penetrar no nosso espírito, ele precisa passar, ele precisa atingir o nosso entendimento. Por isso a mente, por isso a conquista da mente, por isso a cura da nossa mente. Amém? Uma mente carnal, a mente que está baseada na carne, nos sentidos, porque a palavra diz, a inclinação da carne é morte, Romanos 8:6. E uma versão amplificada desse texto diz assim, agora a mente da carne, que é o senso e o raciocínio, sem o Espírito Santo é morte. Então, uma mente que ela não tem o Espírito Santo agindo, que ela não tem o Espírito Santo no domínio, no controle, ela é uma mente que conduz à morte, porque a inclinação da carne é a morte, né? Agora, e a mente sem o Espírito de Deus, ela vai conduzir à morte.
Uma segunda forma, né, de nós darmos terreno para o inimigo na nossa mente é admitir mentiras e enganos na mente. Isso acontece quando nós aceitamos raciocínios divergentes da revelação bíblica, muitas vezes por simples ignorância. Os erros doutrinários são encontrados em toda parte. Geralmente as pessoas não buscam na palavra um confronto com a verdade e se expõem a tudo quanto ouvem sem questionar, faltando-lhes diligência no estudo e comparação, né? De ver, de analisar, de buscar na palavra, no princípio, queridos, as respostas. Então, nós não podemos aceitar tradições de homens, expressões, né, de sua incredulidade como se fossem a verdade de Deus. E a passividade na mente. A passividade na mente, queridos, é um tema muito abrangente, muito profundo também. Mas quando nós somos passivos na nossa mente, porque é o seguinte, a nossa mente, ela está ali. Se nós não tivermos usarmos a nossa vontade, o livre-arbítrio para pegar a nossa mente, usarmos a nossa mente, submetermos a nossa mente à vontade de Deus, ela vai ficar uma mente passiva. E Deus, ele é educado, nós sabemos quanto o Espírito Santo é educado, e o Senhor, ele não vai usar uma mente, ele não vai usar uma pessoa, ele não vai usar, adentrar, né, a nossa vida sem um convite, sem realmente uma disposição, um querer, né, nosso, né? Nós precisamos ser também convertidos na nossa vontade. Então, esse querer o Senhor. Então, quando nós não utilizamos da nossa vontade para submetermos a nossa mente à vontade de Deus, a nossa mente fica passiva. Uma mente passiva, ela é um terreno extremamente fértil para todo nível de questões malignas e almáticas, queridos. Porque o inimigo, ele vai tomar uso. Ele sim, ele é usurpador, ele é roubador, ele é destruidor, ele é invasivo, ele é legalista. Então, ele vai fazer uso dessa vontade, né, dessa mente que está passiva. Então, a passividade, quer dizer, é algo extremamente sério. É algo extremamente perigoso, perigosíssimo. Hein? A cura da mente só acontece se de forma verdadeira e intencional nós buscarmos a desconstrução destes fundamentos distorcidos, amém? Renunciando toda forma, estrutura e padrões de crenças, pensamentos e raciocínios que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso não é um processo imediato, queridos, não é um processo fácil. Precisa de uma disposição genuína em termos de nós realmente desconstruirmos verdades, meias verdades que foram construídas em nós, tá? Nós precisamos dessa desconstrução, porque não tem como nós construirmos algo em cima daquilo, de um terreno onde já há uma construção. Pense bem, a sua vida é uma construção. Você é resultado de uma construção. E aí, essa construção, o que realmente está nessa construção, que é você que está de acordo, que né, de Deus realmente, na essência, no princípio. E aquilo que não é. Então, precisa dessa desconstrução. Porque se nós não passarmos por esse processo de desconstrução, nós jamais experimentaremos uma reconstrução de mentalidade do espírito em nossas vidas. Olha que profundo isso. Se nós não estivermos dispostos a arrancar, a tirar essas bases, a sermos desconstruídos pelo Espírito, a aceitarmos ser confrontados com formas de pensar que vão chocar com a nossa forma, se nós não aceitarmos esse processo, queridos, nós não vamos experimentar uma reconstrução, o avivamento, tudo aquilo que o Espírito quer manifestar em nós através de nós. O que é nosso precisa ir para que aquilo que é do eterno possa vir. Amém? Aquilo que é do eterno precisa vir e se estabelecer, mas aquilo que é nosso, aquilo que foi construído em nós, que não foi a vontade de Deus, precisa ser desconstruído, precisa ir embora primeiro. Amém? A mentalidade do reino, queridos, vai confrontar a mentalidade individualista. Olha para você ver. Como é a cura emocional da mente? O que é uma mente curada? Uma mente curada vai confrontar uma mente doente.
Uma mente do reino, uma mentalidade do reino vai confrontar uma mentalidade individualista. A mentalidade de filho vai confrontar a mentalidade de órfão. A mentalidade de herdeiro vai confrontar a mentalidade de escravo. A mentalidade de dar vai confrontar a mentalidade de só receber. A mentalidade de servir confronta a mentalidade de ser visto, em vez de servir. Olha que profundo, se nós não estivermos dispostos a ser confrontados com as mentalidades verdadeiras, com as mentalidades do reino, nós vamos continuar com a nossa velha mentalidade. Quando somos curados, queridos, em nossa mente, somos renovados em nossa forma de ver, de perceber, de sentir, de agir, reagir. Tudo isso é transformado. Quando somos curados a nossa mente, queridos, a nossa essência como seres, ela é restaurada, ela volta ao original. Por quê? Porque nós passamos a experimentar uma nova dinâmica de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a nossa forma de se relacionar com Deus, conosco e com as pessoas, estão baseadas em quê? Na nossa mente, na nossa crença, em tudo aquilo que foi construído na nossa forma de pensar. Então, nós pensamos mal do outro, nós pensamos mal de Deus porque nós tivemos experiências, nós tivemos vivências que formaram as nossas crenças. E a nossa mentalidade são crenças que existem dentro de nós. E aí, quando isso tudo é mudado, quando nós somos curados da nossa mentalidade, quando há uma cura emocional, uma cura profunda na nossa mente, quando isso tudo é equilibrado, a nossa dinâmica muda, nosso relacionamento com Deus muda, nosso relacionamento conosco muda. E eu tenho experimentado, eu tenho visto, eu tenho, graças a Deus, o Senhor tem nos permitido presenciar transformações de pessoas que têm mudado a sua forma de se relacionar consigo para uma forma bíblica, não mais de autodepreciação, de autorrejeição, de baixa estima, porque tudo isso entristece o Espírito de Deus. Nós somos criados, amados, eleitos do Senhor. Então, quando nós olhamos para nós mesmos de forma distorcida, de forma depreciativa, nos menosprezando, isso tudo ofende, isso tudo entristece o Senhor, tudo isso entristece Deus, queridos. Isso tudo implica em limitações na nossa vida, no nosso potencial, nos nossos sonhos, porque como pensa em sua alma, assim ele é. Então, se nós pensamos mal de nós mesmos, nós vamos agir, viver com essa forma de pensar tão distorcida. Então, quando somos curados dos medos, das memórias traumáticas, dos desamparos, das desconfianças não elaborados, quando nós conseguimos desenvolver isso, elaborar tudo isso, queridos, que marcou a nossa mente, que construiu a nossa mente, nós vamos nos tornar capazes de prosseguir. Nós vamos nos tornar capazes de viver. Por quê? Porque nós renovamos a nossa mente. Amém? Mente renovada, vida transformada. Então, quando eu renovo a minha mente, quando eu mudo, quando eu elaboro, quando eu curo tudo isso, eu renovo a minha mente. E aí, dessa forma, com a nossa vida transformada, nós nos tornamos habilitados por Deus a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar do Senhor para a sua vida. Que o Senhor traga um tempo de cura na sua mente. Que o Senhor cure a sua vida, que o Senhor realmente restaure, que Ele mude, que Ele comece a mexer, que Ele comece a quebrar estruturas de pensamento, a mudar e transformar padrões de crenças na sua vida, limitações, para que você rompa, para que você cresça, para que você floresça, para que você realmente se torne tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que já está estabelecido nos céus. Porque eu creio fielmente que tudo aquilo que nós precisamos liberar e manifestar na terra já está estabelecido no céu. Porque na cruz, no está consumado, todas as coisas foram feitas. O Senhor já deixou tudo preparado, tudo arranjado, já existimos no reino espiritual com toda a nossa identidade, com todo o nosso potencial, com todo o nosso propósito, com todo o nosso destino profético. Então, que nós possamos, nesse tempo, trazer e manifestar na terra aquilo que o Senhor já estabeleceu no céu. Mas tudo isso, queridos, só acontece, só ocorre se a nossa mente
for transformada. Não vos conformeis com esse século. Não vos amoldeis na forma de ser, de pensar, de agir, de sentir, de decidir desse mundo, das pessoas que estão ao seu redor. Não vos conformeis, não vos amoldeis, não entrem na forma desse mundo, mas se transformem as suas vidas pela renovação, pela cura da vossa mente, para que possais, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Foi uma alegria do Senhor poder compartilhar com você essa palavra nessa noite. Shalom, Deus abençoe, graça e paz.